Como é que o ser humano se constitui no percurso de uma vida? Eu penso que se a gente tiver bom senso é uma coisa difícil de explicar, mas eu creio que é fácil de entender. Então, se nós tivermos bom senso, nós vamos perceber que o ser humano ele tem fases na vida dele, né? Essas fases não precisam ser exatas, né? A gente fala de 7 em 7 anos, de 8 em 8 anos, então acho que você pode colocar mais ou menos, né, de 7 em 7 anos, mais ou menos de 8 em 8 anos. E penso que as pessoas são diferentes também para passar de uma fase para outra, conforme tudo que aconteceu com elas na própria vida. Mas as fases existem. E essas fases, elas têm uma característica que é real. Ou seja, quando você está na primeira fase da sua vida, vamos supor que essa fase, isso só para dar um exemplo, seja dos 0 aos 10 anos de idade. Tá bom? Então tá bom. Você pode assistir tudo que você quiser, você pode aprender tudo que você quiser na tua vida. Mas você ainda não tem maturidade emocional para realmente sentir aquilo como uma verdade dentro de você. Isso pode ter certeza. Então, eu vejo que a nossa sociedade nesse momento, o volume de informação é um volume absurdo. E as pessoas ficam automatizadas fazendo um monte de coisas e principalmente pensando que são inteligentes, né? Porque quando você aprende a fazer um joguinho lá, você fica jogando e a pessoa fala, nossa, como ele é inteligente. Não, ele aprendeu a repetir alguma coisa. Ser inteligente é um espaço onde você consegue, por iniciativa própria, pensar, decidir, questionar e caminhar, né? Então, atualmente eu vejo a nossa sociedade, um mundo desse jeito, né? Em alguns lugares mais, em outros menos. Mas nós fomos nos automatizando. E as fases que a gente tem, que deveriam ser cumpridas como um aprendizado natural de relacionamento com tudo que está à nossa volta, eles ficam totalmente prejudicados, né? Porque a gente acha que ter mais tecnologia é evolução. Isso não é evolução, né? Isso é um crescimento tecnológico que deveria ser acompanhado por uma maturidade individual, né? Não tem outro jeito. Se a gente pensar bem, nós não podemos viver nesse mundo nos relacionando com um computador simplesmente. E quando a gente se relaciona com pessoas, tem que ser uma euforia pura para você conseguir achar que está sentindo alguma coisa. A vida desse jeito, ela não está caminhando para um crescimento individual ou para sabedoria. Ela está caminhando para um treinamento intensivo e ostensivo, né, de realidades que são muito tristes para nós. Nós nunca vamos chegar a um lugar melhor de nós mesmos vivendo desse jeito. Eu penso que não adianta, né? Não adianta de forma nenhuma a gente se iludir dizendo, não, mas eu trabalho muito, né? Mas no fim de semana eu vou para o campo e aí eu me refaço. Claro que você não está se refazendo. Você está dando uma amenizada naquele percurso que você está fazendo. E não importa quantas vezes você faça isso, o nosso corpo ele vai somando coisas. A nossa mente vai somando coisas. O nosso emocional vai somando coisas. De repente, você pega um espaço muito pequeno para desfazer todas essas coisas que foram somadas, se nós não temos competência suficiente para realizar coisas as quais nós não aprendemos. Não funciona desse jeito. Se você pensar que uma pessoa trabalha e de repente vou tirar um mês de férias, os primeiros 10 dias, talvez 15 dias, ela não consiga sair do trabalho ainda. A atividade dela funciona como uma inércia. É a lei da inércia, né? Você continua a ser o que você é, achando, pela euforia que você pratica, que você está descansando. O teu processo interno, ele continua. Depois de uns 15 dias, mais ou menos, aí você
começa a retornar a você. Ou mais, 15 dias ou mais, eu estou dando exemplo de tempo aqui, mas então é importante que a gente veja que a nossa sociedade, a sociedade mundial, né, pense sobre isso, para que nós, seres humanos, sejamos melhores, né? Nós temos que ser melhores. Eu fico imaginando que um dia desses aí, um belo dia, agora chegou mais gente aqui, mas um belo dia nós vamos, por uma necessidade de sofrimento, né, ou talvez de esclarecimento, entender que nós estamos perdendo muito tempo. Estamos perdendo tempo porque ainda não, é um planeta que o poder tem que existir, as relações humanas foram desprezadas, os seres humanos são submetidos e escravizados em várias partes do mundo de forma clara ou velada, né? É isso que acontece com a gente. Então, quando se fala de democracia ou de uma sociedade igualitária, nós não estamos falando uma verdade. Porque quando nós não temos esclarecimento suficiente, o que acontece é que o que fala é o que vale e não o que a gente vê. Por isso que eu me referi no começo, nós precisamos ter um início de vida onde você realmente tenha tudo organizado para poder aprender a questionar e ser melhor, para servir a todo mundo como uma consciência que pode produzir coisas de qualidade, né? Então, o que eu estou dizendo é que realmente o trabalho de crescimento que cada um de nós tem que fazer não é aprender um trabalho repetitivo, né, e receber um prêmio. É fazer coisas cada vez melhores sem ter aquela finalidade de ser aplaudido, né? Porque quando a gente é aplaudido, nós já ficamos todos embaçados e emburrecidos, porque o ser humano está numa fase de ego que é muito primitiva.